Ganhar menos do que o homem é um problema? O que vocês acham, hein? Deixa aqui nos comentários. Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário. Se tiver interesse em patrocinar algum vídeo do canal, o WhatsApp tá aí na tela. E vamos falar um pouquinho mais então sobre essa questão. Será que é um problema, não é? Eu não sei a opinião dela ainda, tá? Eu vou ver aqui junto com vocês o vídeo, tá bom? Achei interessante o tema, né? Às vezes eu vejo o comecinho do vídeo e falo, pode ser que seja legal, vou trazer lá pro canal. E aí, eu vou fazendo, vou gravando, os que ficam legais vão pro canal, os que não ficam acabam sendo esquecidos no limbo. Uma outra novidade, aqui tô com um microfone um pouco diferente e tô num ambiente que pode ser que dê um pouquinho de eco, tá? Não sei se vai ser o caso ou não. Mas o microfone é diferente, então qualquer coisa vocês me avisem aí se ficou bom, se ficou ruim, tá bom? Vamos ver então o vídeo dessa moça? Será que ela vai falar alguma coisa interessante? Será que não? Vamos descobrir. É um problema? Veja, ninguém culpa uma poltrona por sua baixa capacidade de cortar papel. O que eu quero dizer é que o todo ele é feito de partes. Você concorda que em um relacionamento precisa haver uma divisão de funções? Porque senão, se ambos estiverem cumprindo as mesmas funções, ou vai ter um desfalque em algo, ou os dois vão ficar esgotados porque estão tentando dar conta de tudo. Então você concorda que se faz necessário haver uma contribuição distinta de cada um para que se alcance a plenitude do relacionamento? E nessa divisão, cada um divide como quiser. Mas se nós formos olhar para o corpo feminino e para o corpo masculino, pensando que a forma revela a função, eu olho para uma tesoura, eu sei para que ela serve, eu olho para uma poltrona, eu imagino o seu propósito, nós chegamos à conclusão de que o masculino tem como função prover, suprir, conduzir, defender, de forma que, como eu te disse, ninguém culpa uma poltrona por sua baixa capacidade de cortar papel. Mas é claro que se ela não tem a capacidade de acolher quem nela se senta, ela vive uma disfunção, quando algo não cumpre o propósito para o qual foi feito. Então você entende que a sua menor capacidade de prover dentro de um relacionamento onde cada um sabe as suas funções não prejudica o todo? Porque essa parte não é sua responsabilidade. Então foque em desenvolver melhor a parte que lhe cabe. Bom, como vocês puderam ver, ao final ela tá comentando para o feminino, tá? Eu até fiquei meio confuso, mas daí eu entendi, ó. É uma moça perguntando para ela, né? Até porque o público do canal dela, lá do Instagram dela, até esqueci o nome, qualquer coisa eu deixo aqui embaixo para dar os créditos. Mas é um perfil focado em feminilidade, né? Aquela coisa. Ela mesma, eu vi uns outros vídeos dela comentando que ela era mais feroz ao falar e que agora ela tem esse tom mais meigo de falar e tudo mais, que ela aprendeu que isso é o que realmente deixou ela muito mais conectada ao seu feminino e, por consequência, ela ganhou muito mais com isso. Tudo isso eu entendo e acredito ser verdadeiro, tá? Agora vamos focar nisso aqui, porque essa aqui é uma opinião sincera de uma moça que não se enxerga como uma mulher voltada para o femimi aí e tudo mais, ou seja, é uma opinião mais próxima possível, é claro que cheia de frufru, né, e tudo mais, cheia de palavras rebuscadas, mas com um objetivo ali, que é o objetivo da ferramenta. A gente sempre fala com vocês aqui, sempre comenta, né, do quanto que o feminino enxerga, né, o homem como uma ferramenta, tá? E ela utilizou exemplos, né, vamos dizer assim, ela falou do sofá, da poltrona, falou de não sei o que, cortar papel, né? Enfim, nem lembro mais dos exemplos. Mas o fato é, aqui estamos falando da ferramenta homem. Qual que é a função da ferramenta homem? Prover. Essa é a visão dela. Além da segurança e tudo mais, uma dessas funções é a provisão. Tá ok? Até aí tudo lindo, tudo maravilhoso. O homem, ele não se sentiria mal por ser visto como uma ferramenta, tá? Porém, nós estamos falando de uma outra realidade, a realidade agora, Brasil 2024. Qual que é o problema? E por que que hoje, quando eu viro e falo para vocês que elas te enxergam como uma ferramenta, que você tem que dar 2, 3 passos para trás? Pelo seguinte, não estamos lidando mais com as mulheres que sabem as suas funções, que se colocam desse formato também, ou seja, olha, eu sei o que esperar, o que eu posso pedir do meu marido, do meu parceiro, e também sei o que eu tenho que entregar, tá? A gente pode entrar no mérito se as mulheres do passado eram isso ou aquilo. Posso entrar no mérito que vocês quiserem. O que eu tô comentando aqui é pura e simplesmente nessa dinâmica, tá? A dinâmica entre os dois ali, o casal, o que cada um vai fazer, vai deixar de fazer, o que foi combinado, o que não foi. Isso, atualmente, e nada, né? Esse combinado e nada é quase que a mesma coisa.
você não tem hoje uma segurança jurídica suficiente para cobrar da sua parceira o que você entende como a função dela. Então o homem hoje, ele não só não pode, não deve, não tem nenhuma possibilidade de cobrar a função feminina. Porém, né, no entanto, a função masculina é sempre muito bem clara, tá? Até hoje. Então, por isso que, atualmente, se você vira para o homem e fala das funções dele, fala, né, o homem mais desperto, o homem mais focado no que está acontecendo, ele vai falar, pô, legal, até queria, né? Até toparia. Eu tenho certeza que tem muitos aqui que topariam, sim, né, terem essa posição. Mas, primeiro, a realidade no mundo não é mais essa, né? O homem, ele não está sozinho no mercado de trabalho. Então, como consequência, há muito mais dificuldade de você se tornar um provedor, mas até aí, né, tudo bem, né? Não vejo como o maior dos problemas esse. É um problema, mas não é o maior, tá? Temos também inúmeros aspectos que colocam na figura masculina uma função do tipo, mesmo que você seja o provedor, em algum nível será esperado de você que não cobre, né, da sua parceira a função dela. A própria parceira, muitas vezes, né, o feminino ele tem dessas, tá? A mulher ela precisa estar muito, muito confiante em si e no que ela acredita para que ela não se entregue a esse sentimento, que é o sentimento de uma certa vontade de não ser feminina, tá? A mulher ela tem muito disso, muito mesmo. É uma briga constante para não ser. Por quê? Porque ela enxerga no feminino a fraqueza, né? Tanto que existe essa ideia, esse conceito, né, que eu acho muito interessante, a ideia da inveja, né? A inveja feminina pelo falo, né? Aquela coisa bem freudiana, mas que eu faço a minha interpretação da questão, onde eu consigo enxergar muito bem isso, mesmo nas mulheres crescidas, né? E que esse aspecto já é bem enraizado, tanto em movimentos femininos que ficam claros, onde basicamente elas descartam o máximo possível de qualquer coisa feminina em prol de se tornarem homens numa versão 2.0, né? Então, todo esse aspecto, mesmo na mulher mais feminina hoje, há ainda um resquício disso. Isso é parte da natureza delas, a natureza de rejeitar o feminino, de enxergar o feminino como algo fraco, algo que ela precisa, de algum modo, igualar o masculino, superar o masculino e por aí vai. Tá? Então, tudo isso posto à mesa, o que vai acontecer? Na hora de você cobrar dela a função, por que eu estou falando disso? Na hora de você cobrar dela essa função, tenha a certeza que ela não vai enxergar essa função como uma função nobre, ou como consequência, vai enxergar que você está cobrando dela uma coisa que é ruim, uma coisa que é má, que vai denegri-la, que vai colocá-la numa posição negativa, ou por pura preguiça também, pode ser. Mas, em geral, tem um pouco disso. Então, a mulher ela já não gosta de estar nessa posição, né? E aí, ao mesmo tempo que ela não gosta, ela gosta, ou seja, é uma grande dualidade que você vai ter que lidar. Quer lidar com isso? Fique à vontade, tá bom? Né? Mas a real é que isso que acontece hoje em dia nos relacionamentos, mesmo antigamente acontecia, só que em graus menores, tinha uma sociedade ali um pouquinho mais controlando esses aspectos. Atualmente é ao contrário, isso é muito mais do que exaltado, é incentivado e por aí vai. Então temos leis, temos movimentos, temos o mainstream, temos uma série de fatores que fazem com que atualmente as mulheres estejam nessa situação, né, nessa situação tão difíceis de lidarem dentro de um relacionamento. Os homens, eles sabem da função deles. Eles entendem essa função. E eles nem têm tantos problemas em fazer parte dessa função. Só que não adianta você cobrar do homem, seja isso, seja aquilo, faça não sei o quê, se sacrifique, piriri, poró, aquela coisa toda, né? Aquele ao estilo Pablo Marçal, né? Falando pra gente, você tem que se sacrificar mesmo assim, você tem que virar homem, você tem que não sei o quê. O homem sabe de tudo isso. Só que ele olha pro lado e fala, mas qual que é a minha vantagem aqui? Só isso? Só ter acesso? Mais nada? E nem, às vezes nem isso. Então é aí que entra essa situação complicada, essa dualidade que, como eu disse, a sociedade ela passa pano, ela passa a mão na cabeça e as mulheres vão ser cada vez mais difíceis de se lidar, tá bom? Mas fique à vontade, se você der sorte, se você encontrar uma parceira aí que consiga lidar melhor com isso, provavelmente ela vai entender a função dela ali e tal, e talvez o relacionamento funcione, tá certo? Então é isso, cowboys. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição, o seu comentário. Se tiver interesse em patrocinar o canal, o WhatsApp tá aí na tela. Fechou? Tamo junto e até a próxima.